E esse amor todo entre eles são um povo acolhedor, então. Demais. Demais. Eles, assim, desde quando a gente chegou, eles nos têm como família. De abrir a casa, de se importar quando tá doente, de levar comida na porta da sua casa. É uma coisa, assim, que a gente não tá muito acostumado. Não tem essa coisa, né? Se você é brasileiro ou não. O Não. acolhimento é o mesmo. Vocês estranharam, então, quando chegou lá. Somos estrangeiros e tem algo do tipo também que eles seguem muito sobre a hospitalidade de estrangeiro. Então, eles cuidam muito, sabe? Com muito carinho do estrangeiro. É algo que eles prezam muito, né? Sobre isso. Acho que tem algo na Torá sobre isso, né? Não, sobre receber bem o estrangeiro. Algo assim. E assim, a gente... Como que eu posso dizer? Não é que estranhou um pouco. Na verdade, eles costumam dizer que o judeu ele é a sabra. A sabra é uma fruta do cactus. Que ela é espinhosa por fora, mas muito doce por dentro. Legal. Então eles falam que eles são essa sabra. Porque é um povo meio arisco, aparentemente. Por tudo que já sofreram, gente. Vamos ver a história, né? Certo. Vamos ver a história, né? Mas quando eles se abrem, esquece. Se eles têm vocês como pessoas assim, igual, graças a Deus, nós tínhamos essa liberdade com certas famílias, era assim... Hermanos mesmo, né? Sim. Até mais do que às vezes a gente costuma ter entre nós, sabe? Assim, da própria família. Era coisa assim, de você falar assim, hã? Sério? Surpreendia, né? Bem assim, sabe? Assim, mas pra que tudo isso? Era até constrangedor. A gente ficava constrangido com certas atitudes, mas sabe? o amor constrange. E assim, sem querer nada em troca. Não era porque assim, eu vou fazer porque vai que, né? Não. Era família. Vem pra dentro, a gente cuida de você, o momento que você estiver precisando, a gente tá aqui pra isso. Depois, Se cada um vocês segue a sua quiserem vida. bater as suas asas, Cada um fiquem à segue a sua vontade. É um dos bem motivos, assim. né, pelo qual vocês apaixonaram por lá, né? Com certeza. Acho que talvez o maior, né? Com certeza. Principalmente a gente que chega de um lugar diferente, não fala a língua, com duas crianças. Como que foi essa adaptação lá? Com relação à língua? Língua, cultura, filhos pequenos, escola diferente. Então, a língua, eu nunca tive muito medo, porque criança, eu sempre ouvi falar, não, criança pega muito rápido. De fato, são abertas, né? De fato, pegam muito rápido. Então, foi pra escolinha, passava uma semana, 2 semanas, já começava a falar alguma coisinha. Passava um mês, Sabia pronto, Batendo papo. sabia tudo. A escrita, eu nunca fiquei muito presa a ensinar o português para eles. Eu não estava no Brasil, então aprendi o hebraico. Então, na escola, eles aprenderam a escrever em hebraico. E o que eu podia ensinar do jeito que dava para ensinar e aprendendo português. Mas hoje, graças a Deus, eles falam as duas, escrevem as duas muito bem. Então, é só não se desesperar. Mas quando vocês foram onde vocês sabiam falar? Não. Meu Deus. Foi na tora mesmo. Foi Só o inglês, né? A gente tinha o inglês, Uhum. mas lá também eles falam inglês. Até porque também é um país, vamos dizer assim, quase multicultural, né? Uhum. Você vê em Israel, assim, de tudo. Você vê descendente de... É um judeu suíço, o judeu holandês, o judeu alemão, o judeu do Iêmen, o judeu africano, o judeu da Etiópia. Você vê uma mistura... Mistura louca, então. Na nossa Louca. cidade tinha muito russo. Russo, tem muito. Então, Os assim, meninos até sabem um pouquinho do russo, por escutar tanto russo dos amigos. o inglês lá, de fato, é a segunda língua, né? Então, a gente foi com o inglês, mas as crianças na escola, hebraico. Então, eles falam, eles leem, eles escrevem em hebraico, né? E a gente tem, assim... E esse retorno, como que eles estão nisso tudo? É um mix de emoções também, eu acho, igual a gente. Assim, Porque né? eles amam aquele lugar também. Aprenderam a amar aquele país. A infância deles foi ali, né? Os 4 anos que a gente ficou seguido. Então, tem muitos amiguinhos ali. Só que eles entenderam o tanto que é diferente a questão nossa, né? De brasileiro, sem ser judeu,
para esse amor todo que o judeu tem pela nação, a questão da guerra, é assustador, gente. Então, a gente não ensinou isso para eles desde cedo. Então, eles também assustaram, estão felizes de estar com a família, até porque, como Israel é muito família, aquela tradição, os avós, os tios, eles sentiam falta de ter avós e tios por perto também. E eu acho que agora, dessa vez, foi mais forte ainda, porque mesmo os adolescentes, todos têm a cultura de sentar na mesa com os avós, com os tios, e toda sexta-feira tem o Shabat, a janta do sábado. Eles sentiram um pouco, tipo assim, nossa, tô meio que sem família aqui. Tô meio que sem vô, sem vó. Então, a minha filha sentiu demais essa falta, sabe? Então, é um mix de emoção. Amavam estar ali. E a adaptação em relação à língua, escrita, escola, porque eles estão em período escolar, né? Eu acho que em todas essas mudanças, eles pensam diferente da gente. Não sei. Eles conseguem se adaptar muito fácil. É fácil. Muito fácil. Muito Eu acho diferente. massa Eu isso. acho que é pela experiência. Os meninos, desde quando nasceram, eles estão viajando. 24 mudanças. Então, eles A hora que eles cresceram começam a nisso. adaptar, você tira. A hora que Tá começa a tudo adaptar de certo. novo. Então, eles conseguem se Ainda bem, adaptar muito fácil. Não é igual a gente que tem toda aquela coisa, os meninos vão mudando. Sim. Lógico, é complicado no primeiro momento, mas depois Rápido. flui. Então, aqui agora, E graças Tá a Deus, assim, a fluindo. gente sempre passou para eles essa questão, sabe? Não se preocupa, vai dar tudo certo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente nunca teve essa cobrança também para eles. Uhum. Então, eu acho que eles aprenderam isso, sabe? Tipo, vou me adaptar, Sim. vou fazer. E isso é o lado bom dessas mudanças, né? Porque o meu filho hoje, ele fala 3 línguas. Nossa, né? Privilégio. Né? Então, assim, aprender na 4ª. e consegue É ótimo. conversar muito bem. É. A gente vê a dificuldade de alguns adultos de conversar, de se socializar. E eles desenvolveram isso. Ótimo. Conseguem Onde conversar. ele chega, ele faz amizade. Ele Não tem a barreira, né? Entende? Então, assim, É um eles... lado bom, né? É o lado bom. O lado bom disso é assim, com poucos anos de vida, né? O Cauã tem 15, a Esté tem 12. Já tiveram experiências o bastante para sobreviver em qualquer circunstância. Com certeza. Não, isso é uma bagagem que eles vão levar Sim. pro É, resto Pro da resto vida. da vida. Pode Esse colocar no currículo currículo logo cedo, mesmo. né? Currículo. Currículo logo cedo. Tanto, cada Não, mês de uma e cidade. para né? eles também, enquanto ser humano, né? Sim. A experiência, Sem vivência. Eu acho que todo ser humano ele tinha que ter uma experiência em outra cultura. Com certeza. Todos. Eu acho que quem Meu tiver pai, sim. condições, né? Hoje o brasileiro tem essa mente mais aberta Uhum. com isso, né? Às vezes de já planejar o filho fazer um intercâmbio, né? De viver uma experiência em outra cultura. Eu acho que isso é muito interessante até como ser humano. Com Né? certeza. Eu acho que como Cresce ser demais, humano, eu acho que todos nós devíamos ter uma experiência assim. Que seja por um Entender bom que o mundo tempo, não né? gira. Em torno do umbigo. Isso, que existe um mundo muito gigante. Assim, eu não cheguei a fazer intercâmbio, mas eu tive algumas experiências fora, né? De viagem mesmo, enquanto turista. E a gente já volta, assim, muito transformado. É Nossa. verdade. Muda muito. Igual, assim, você falou que Jerusalém, né, é uma cidade que acolhe muitas pessoas. Eu fiquei encantada no ano passado e agora, mês que vem, eu estou indo novamente para Londres. Também é uma cidade extremamente... tem uma comunidade árabe lá muito forte, né? Inclusive, as minhas melhores amigas, elas são descendentes de árabe. E eu fiquei encantada de ver, assim, indianos, árabes, brasileiros, ingleses mesmos, né? E demais outras nações naquela convivência, né? Londres em si é uma cidade plural, literalmente. A gente não convive muito com isso aqui em Goiânia, né? Não. Apesar de ter alguns árabes, libaneses, né? A gente encontra. Se a gente for para São Paulo, Rio, a gente consegue mas- ter essa noção, né? Então, esses grandes pontos assim internacionais, igual Londres, Madrid, Lisboa, né? Todas essas capitais, vamos dizer assim, de qualquer país, você encontra essa diversidade cultural, né? Você encontra esse... Não, e o povo perguntava pra mim, você é árabe, libanesa, ou indiana? Eu falei, não, sou brasileira mesmo. E aí, a gente também, quando chegou em Israel, ninguém acreditava que a gente era brasileiro, né? Porque também, a mesma forma que a gente tem os preconceitos com as pessoas fora, eles imaginam que os brasileiros são aqueles que eles veem
na televisão, no carnaval, são todos morenos, né? São todos assim. Então, quando a gente falava, eles imaginavam que a Natália era russa, até pelo nome, né? Natália, ela é um nome bem russo, então eu imaginava que ela era russa, e eles imaginavam que eu era europeu. Quando eu falava, não, você não é brasileiro. O brasileiro tem que ser moreno, tem que ser... Eu falei, não, Olha, realmente... a mídia cria mesmo, né? Meu Deus do céu, só samba é isso, né? É o que eles veem na televisão, né? Aqueles que não tiveram a oportunidade de vir, cultura vendida, né? de vir, infelizmente, a gente tem essa cultura. Eu falo infelizmente porque não passa a cultura da festa do carnaval, passa o que o carnaval mostra. Sim. Né? Infelizmente é isso. E aí a gente tem essa visibilidade lá fora, é essa. E como foi para vocês ser recebido aqui pelo povo de vocês? Eu imagino que todo mundo deve ter ficado muito apreensivo, né? Família, quando soube disso, vocês devem ter ficado. Foi um alívio. E quando vocês chegaram, como que foi essa receptividade? Foi muito bom, né? Todo mundo ali Parece que muita gente estava no aeroporto, né? Esperando vocês. Sim, nossa família. Os amigos falaram, eu vou no aeroporto, eu também vou. Mas acabou que não foram muitos, pelo fato do horário, do fuso. E a gente também estava bem cansado. Foi uma semana muito intensa, onde a gente ficava dormindo com o telefone, assim, para ver se as notificações de se tinha míssil ou não. Eles mandam, tem um aplicativo. Sim, enquanto a gente está falando aqui, o aplicativo dele, ele ainda tá com o aplicativo. Inclusive estava tocando. E a gente vê tocando. Aonde está caindo aqui, míssil, aonde está... Há 12 minutos atrás, infelizmente, eles ainda continuam atacando. Então, E aí era aquela coisa de não dormir direito. De ficar olhando, de ficar ali, qualquer coisa corre pro quarto. É porque assim também... No final a gente já estava dormindo no quarto de segurança mesmo, pra não ter que ir O porquê do aplicativo? Porque assim, as casas têm uma acústica muito boa. E dependendo da acústica da casa e do barulho interno, você não consegue ouvir a sirene. Caracas! É porque a casa ela tem uma acústica muito boa, porque as casas lá são muito abertas. Né? Não tem aquela coisa que igual aqui, que é muro fechado e tudo, não. Então a acústica é boa pelo fato de não ouvir o barulho externo. Né? E aí tem um barulho interno ainda, que às vezes você está com as crianças, está conversando, televisão ligada, você está fazendo alguma coisa. Então o aplicativo ele serve também para isso. Né, para te avisar, e a televisão também, notícias, quem estivesse acompanhando por notícias, a televisão avisa. Então, todo meio de comunicação possível para proteger a população, eles fazem. Né? Igual a gente tem, a prefeitura da cidade tem o número de todos os cidadãos, então, assim, aconteceu alguma coisa, a prefeitura avisa, né, que está acontecendo, e tem esse... Gente, é muito legal. Usa essa tecnologia para o bem, né? Eu acho que... Mas acaba sendo bacana. Tenso, né? É engraçado que eu não... É. Assim, vários preconceitos meus foram quebrados aqui. Ai, que bom! E, assim, principalmente essa questão da evolução de tecnologia, né? Porque a gente pensa, quando fala em Israel, assim, a tecnologia voltada mais para armamentos, né? Igual você falando da medicina, muito bacana, né, de cura de câncer no cérebro, da questão da educação em si, né, a formação que eles prezam. Isso é muito bacana, eu jamais imaginava. O meu filho, assim, como ele é o mais velho, ele já estava no primeiro ano do ensino médio. Então, a partir desse período, eles já focam a criança naquilo que ela prefere. Então, assim, os estudos desde da fase do ensino médio, igual meu filho, por exemplo, na escola municipal, ele estava fazendo biotecnologia. Nossa. Então agora você imagina. Então ele não tinha geografia, ele não tinha história, ele não tinha foco em outras coisas. O foco dele era ciência, biologia, tecnologia. Então as habilidades. E eles dão o direito de escolha. Eles chegam para a criança, antes das aulas começarem, eles fazem reuniões e falam, olha, o que você prefere entre essas matérias? Então a criança já tem, claro, ela já sabe mais ou menos o que ela prefere, o que ela gosta. Então o meu filho, ele escolheu biotecnologia e biologia. Então ele já estava estudando, ele chegava em casa, tinha dia assim, deslumbrado. Pai, nós descobrimos que a bactéria assim, que faz isso, desenvolve aquilo, legal, e a gente está desenvolvendo uma bactéria que faz proteção para não sei o quê. Então assim, ele ficava deslumbrado. E as aulas lá é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Integral. Então, assim,
Isso é muito bom, por quê? Porque às vezes você faz um estudo integral, a criança chega em casa, não quer nem ir para a escola amanhã, né? Lá não, ele ficava Era interessante. tipo assim, eu quero amanhã porque nós estamos desenvolvendo uma bactéria, estudando o fungo que vai fazer isso, que vai ajudar. Então assim, eles usam... No Brasil seria bom ter isso, né? Estimulam, né? tipo assim, e estimulam eles desenvolverem. Né? Não é uma coisa que vem pronta, ó, você tem que fazer isso, 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 não. Então vamos desenvolver junto? Vamos ver o que a gente pode desenvolver com essa bactéria, com esse fungo. O que a gente pode usar, seja na agricultura, que seja na medicina, que seja em qualquer outro ramo, né? Para fazer isso. É uma coisa maçante, né? Igual o estudo. E usa a tecnologia para isso. E a Esther, ela também estava já nesse processo de redirecionamento? Não, a Esther, como ela é um pouco mais nova, ela estava entrando no Fundamental 2. Mas aí, assim, elas já começam a ter alguns extracurriculares para isso, né? Mas como ela está no Fundamental 2, ainda não tem essa definição. Porque como o Cauã ele entrou no ensino médio, então o ensino médio já é focado ali aqueles 3 anos para as profissões. Né? Isso. E a Estela estava assim, com alguns extras curriculares, algumas aulas extracurriculares, nesse sentido de tentar descobrir o que ela gosta, tentar Nossa, para ele vai ser maçante o ensino médio aqui. A gente tá meio assim... E como? E como? Na minha época, eu entrava às 7 e saía às 20 horas. Era integral também, né? E sábado e domingo, mas assim, a gente não tinha, né, esse privilégio de estudar somente aquilo que a gente gostava, né? Tudo. Ele voltava empolgado com essas novidades agora. Fora do comum. E assim, se a gente for parar para pensar, se você for fazer uma pesquisa, a maioria das coisas que a gente utiliza foi desenvolvida em Israel, dentro da tecnologia. Né? Num computador, por exemplo, todo o processo ali de construção de um laptop, a maioria das coisas foram desenvolvidas, a maioria das peças foram desenvolvidas em Israel. Né? O Waze, por exemplo, que é um GPS de alta performance, né? Foi desenvolvido em Israel. Então, a maioria das câmeras de segurança dentro de um veículo hoje, aquelas câmeras de impacto, né? Aqueles sensores foram desenvolvidos em Israel. Então, assim, são muitas coisas desenvolvidas em Israel que as pessoas nem sabem. Nem eu ia falar. Gente, por que não tem essa divulgação, né? Israel é conhecido a intenção de Israel não é essa. Só, né? A intenção de Israel é só ajudar o mundo com o desenvolver da tecnologia, né? Não é aparecer, foram nós. Você vê, os maiores prêmios Nobel foram dados aos israelenses. A faculdade de Jerusalém ela é aberta 24 horas. As pessoas vão para dentro da faculdade para desenvolver. Né? A faculdade está aberta. Então, eu tive uma ideia em casa, 2 horas da manhã, eu vou lá estudar. Eu vou tentar desenvolver isso. Né? Então, existe algumas coisas dentro da segurança israelense que eles desenvolveram que, assim, eles conseguem... por exemplo, aconteceu uma cena de um crime no lugar onde é aberto e várias pessoas passaram por aquele lugar, né, durante horas, e o crime aconteceu por volta de 7 da manhã, um exemplo. Então, eles conseguem pegar as câmeras de segurança das 4 da manhã até as 10. O suspeito estava como? O suspeito tinha 1,80 m, usava vermelho, enfim. Eles separam todas as pessoas de 1,80 m que usavam vermelho naquele período de horas. Então, assim, tudo isso foi desenvolvido dentro de Israel. Por quê? Imagina você sentar em frente a uma televisão e ficar lá vendo todo mundo que passava de vermelho. Então, a tecnologia já ajuda nisso. Então, foram desenvolvidas lá. Então, são coisas que são desenvolvidas que as pessoas nem percebem. O Brasil usa segurança israelense. Desenvolvida lá. Alguns sistemas. E a gente nem imagina. E a gente nem imagina. Se o mundo soubesse mais de Israel, o mundo estaria se comovendo mais para estar ajudando a Israel nessa guerra. E dentro de tudo, a gente estaria fala assim, se comovendo mesmo por todo o benefício que Israel já deu para o mundo inteiro. E ninguém sabe. Sabe? Infelizmente. Assim, e se a gente puder ajudar, se quem estiver vendo não sabe, tecnologia. Agora vai saber. Agora sabe. Agora você imagina dentro da agricultura, o sistema de irrigação por gotas, já ouviram falar? Já. Foi desenvolvido em Israel. Israel mais por dentro deserto florescer pelo sistema de irrigamento por gotas. Você entra no deserto de Israel, você vê plantações e plantações.
O deserto floresce lá. Assim, as tamareiras, já ouviu falar em tâmara? Ai, eu amo As tâmara com tamareiras, morango. né? Então, assim, são coisas que você entra no deserto israelense, você vê plantações gigantescas, todas com as mangueirinhas lá, cada pé tem a sua irrigação. Então, é algo que não é só a parte tecnológica, da tecnologia em si, vamos dizer assim, da parte de computação, de gráficos, de tudo. Não, em tudo. Agricultura, né, na medicina. Que bacana. Enfim, Israel... Se a É gente for apaixonante, falar... Comecei né? a apaixonar por Começar a Israel. Se a gente for começar a falar de tudo Não aquilo que tem Israel como não se desenvolve, eu apaixonar. acho que esse podcast vai durar um dia, né?